Artigos compostos. Para podermos utilizar esta opção, temos que aceder a tabelas, artigos, artigos. Aqui nos artigos temos aqui várias opções. Eu vou dar aqui um exemplo, por exemplo, para um menu, por exemplo, de prato para restauração, em que temos as opções de colocar, por exemplo, um valor global, por exemplo, criar a opção menu do dia e dizer que tem um custo, por exemplo, de 10 euros e que é incluído por exemplo, bebidas, uma refeição, sobremesas e café. Ou então colocar o valor individualmente das coisas, por exemplo, a refeição tem um custo, as bebidas têm outro e o café e a sobremesa têm outro. E soma todos esses valores. Ou então colocar um valor global do menu. Portanto, para fazer essa opção, teremos que criar primeiro os artigos. Criar, por exemplo, o menu do dia. Eu vou aqui editar um já criado. Temos que colocar uma referência e a descrição em relação a esta situação. Portanto, menu do dia. Depois criar os pratos, por exemplo, eu aqui dei a opção de bitoque, sardinhas, picanha, as bebidas Coca-Cola, 7-Up, cerveja, sobremesas, mousse, salada de frutas e o café. E depois temos que criar o grupo das famílias que vai compor essa situação do menu. Por exemplo, o menu do dia é composto por bebidas, refeição e sobremesas. Depois de termos criado tudo, por exemplo, aqui nas bebidas, editamos, temos que escolher, aqui no composto, que é do grupo de escolha. Portanto, cada um deles, portanto, na refeição, temos que escolher o grupo de escolha, sempre, e guardar. E assim sucessivamente para as sobremesas também. Grupo de escolha, sobremesas. Aqui neste lado temos acesso a este gráfico. Se clicarmos, a gente iremos verificar que podemos compor, por exemplo, a parte das sobremesas. Portanto, irá dar o artigo composto de sobremesas e podemos acrescentar dos nossos artigos criados as várias composições. Portanto, por exemplo, das sobremesas vai ser composta por uma mousse de chocolate ou salada de frutas. Vamos ver, por exemplo, outro exemplo. Vou aqui à parte da refeição. Quando estamos a criar a composição, escolhemos o grupo de escolha, clicamos aqui no gráfico e acrescentamos a composição que vai ser a refeição. Por exemplo, a refeição tem a opção de ser um bitoque, umas sardinhas ou a picanha. E por último, tem aqui, por exemplo, as bebidas, a mesma coisa. Escolhemos o grupo de escolha, clicamos no gráfico e a parte das bebidas será acrescentada por uma Coca-Cola, 7-Up ou cerveja. Depois temos criado isto tudo. Eu vou aqui, por exemplo, fazer aqui uma venda do menu do dia. Escolhemos um cliente. Escolhemos o menu do dia e ele individualmente, se for atribuído aquele grupo de escolha, ele vai-me perguntar, aqui é o caso se for o preço individual das coisas. Portanto, eu venho aqui, digo que o bitoque, que o menu do dia vai ser constituído por um bitoque, seleciono, ele pergunta-me qual é a parte das bebidas, eu digo que vai ser uma 7-Up, a parte das sobremesas, uma salada de frutas e acrescenta um café que podemos colocar nos artigos como grupo de escolha também. E aqui dá-nos o valor individualmente que colocamos na ficha desses artigos. Portanto, quando criamos o bitoque, eu atribuí este valor, quando eu criei a 7-Up, atribuí este valor e etc. Se eu quiser colocar um valor global, por exemplo, para as famílias das bebidas, por exemplo, a refeição ter um custo fixo, bastará irmos novamente à parte dos artigos e temos que colocar um valor individual das coisas. Por exemplo, eu vou dizer que nas bebidas, edito, e vou dizer que as bebidas têm um custo de 3 euros e guardo. Vou dizer que a refeição custa, por exemplo, 4. Portanto, 4 euros da refeição, o outro coloquei 3 e vou dizer que as sobremesas é 2 euros e guardo. Depois de ter feito isto, fechamos. Se voltamos a fazer novamente uma fatura com o menu do dia, ele pergunta-nos novamente a parte do bitoque, 7-Up, salada de frutas e atribui-nos então os valores que alteramos, dando com um valor fixo. Por exemplo, que o menu do dia custa sempre 9 euros. Depois também aqui nas tabelas, na parte dos artigos, além de termos esta opção do grupo de escolha, para fazermos a situação que isto é mais para restauração, esta opção,
Mas podemos também fazer a criação de um artigo composto, por exemplo, sem composição ou com composição. Por exemplo, sem composição é a descrição do artigo principal do composto aparecer e a mesma composição não aparecer nessa fatura. Ou, se for com composição, aparece. Portanto, eu chego aqui, por exemplo, vou criar aqui um artigo. Vou, por exemplo, dizer que é um computador. Portanto, é criado o computador. Guardo. Vou criar, por exemplo, aqui, por exemplo, uma RAM, que é uma situação que entra nos computadores, por exemplo. E vou criar mais uma motherboard. Pronto. Depois temos que ter stock em relação a isto, a motherboard da RAM, para podermos compor. Para dar entrada, venho aqui aos fornecedores. Vou dar aqui uma entrada deste stock. Vamos escolher aqui um fornecedor, a mercadoria. Venho aqui à RAM. Coloco aqui, por exemplo, 4. Taxa de IVA. Portanto, chego aqui e coloco, por exemplo, a motherboard. Dou aqui também entrada de 4. Clico em OK e guardo. Pronto, depois de estar feito, temos que ir novamente ao principal, que é o computador. Editamos. E vamos escolher, antes da venda, por exemplo, com composição. E vamos clicar no gráfico e vamos acrescentar a RAM e a motherboard. Portanto, chego aqui, digo que é constituída por uma RAM e por uma motherboard. Se for com mais, temos aqui a parte da quantidade que podemos alterar. Portanto, bastará depois escolhermos quantas é que vão inserir nessa composição. Depois é só guardar. Depois, vamos aos clientes. Vou aqui efetuar uma fatura daquele computador que irá aparecer, que eu coloquei com composição. Portanto, computador, seleciono, escolho a taxa de IVA e vai-me aparecer, é composto por uma RAM e uma motherboard. Se fosse sem composição, iria só aparecer a parte do artigo principal, o composto, e não iria aparecer o que vai compor. Portanto, há várias opções que podem escolher em relação aos artigos compostos. Bastará escolher a mais que se adequa à empresa. Portanto, e se tiverem alguma dúvida, se tiverem o suporte telefónico ativo, bastará ligar para os serviços da TIT ou então fazer por escrito através do suporte online. Obrigado.